Olá pessoal, como vai? Hoje a gente vai ter aí um vídeo da energia semanal um pouco mais leve do formato padrão, tá? Eu vou dar aí quase que uma aula sobre o tema de hoje e a gente vai falar de uma história que aparece no fim da porção de Emor, que é uma história sobre maldição do nome de Deus, né? Sobre amaldiçoar, sobre profanar o nome de Deus e obviamente a gente vai ver o que a gente pode tirar de lições sobre isso. Só que antes de entrar nisso, quero, claro, começar parabenizando todas as mamães pelo dia, esse dia super especial que celebra essa figura super especial que é a mãe. Parabéns a todas vocês. Segunda coisa, falar aqui algo aí mais da minha história pessoal, né? Para quem está seguindo o Wordiário, deve ter visto, eu até deixei gravado e falei assim, se tudo der certo, eu estou em Portugal, tal. Não deu nesse sentido não deu certo, mas graças a Deus também não deu nada muito errado. Eu acabei não indo para Portugal, não sei se todo mundo ficou sabendo. Quando eu estava para embarcar, algumas horas antes do voo, eu tive uma crise de saúde. Meio chato falar aqui, meio vergonhoso, mas tudo bem, também vou falar para também não acharem que é nada, né, grave. Tive uma crise de trombose hemorroidária. Grau 4, para quem conhece, é o grau mais elevado que dá para ter disso aí. Uma dor infernal, sério, uma dor que eu nunca imaginei ter, e eu sou um cara resistente à dor. E, enfim, e aí não consegui viajar, desmarquei, então vocês vão continuar vendo as gravações do Zoar Diário, mas eu estou no Brasil, tá bom? Não fui para Portugal, minha viagem foi remarcada, fiz já um procedimento cirúrgico para remover a dor, e tenho que fazer mais um procedimento, provavelmente daqui a 5 dias, ou daqui a, sei lá, entre 5 e 15 dias, para remover a hemorroide em si, né, que não foi retirada. Então, quem estava sabendo, eu sei que tem gente aí fazendo oração por mim, agradeço, fazendo pedidos de saúde, obrigado por tudo isso. Quem não está sabendo agora está sabendo da notícia, e não se preocupem, está tudo bem. É chato, realmente é um problema chato, muito dolorido, a recuperação da cirurgia também é meio chatinha, mas graças a Deus está tudo bem, não tenho do que reclamar, foi só o inconveniente aí de desmarcar a viagem. Bom, como eu falei para vocês, então a gente vai abordar na porção de Emor, e eu vou fazer um vídeo mais leve, né? Até para não ficar tendo que editar e tal, pegar um pouco aqui do repouso, né? Que a condição me trouxe. E a gente vai falar um pouco sobre essa história que é uma história de maldição, né? Eu vou daqui a pouco projetar o texto, a gente lê juntos e discute. E, bom, vou começar talvez falando do contexto dessa história, né? E ele tem algumas questões que já suscitam para nós. Primeiro, o local que essa história é trazida é um pouco estranho, porque nós estamos no meio do livro de Levítico, né? Nós estamos falando da porção de Emor, e o livro de Levítico todo, ele é muito centrado no serviço que acontecia no tabernáculo, né? O que os sacerdotes precisavam fazer, os levitas, que sacrifícios você ia oferecer, a inauguração do tabernáculo, as festas israelitas, né? Yom Kippur, Rosh Hashanah e tudo mais. Então, de repente, toda essa história para, no final dessa paraxá, e vem essa história que a gente vai ler daqui a pouco sobre uma maldição, né? E aí a gente fica aqui já perguntando por que isso veio nesse ponto, né? E o próprio jeito que a história é construída, que a gente vai ler daqui a pouco, também suscita algumas questões. Eu vou tentar fazer, eu preparei aqui, né, para falar com vocês, uma abordagem bem ampla do tema, tá? Basicamente passando aí por vários comentaristas, vários interpretadores, o que eles têm a dizer, e aí a gente vê o que a gente pode tirar dessa lição. Então quem quiser acompanhar comigo, inclusive, não quiser olhar a lousa que eu vou pôr, a gente está no livro de Levítico, capítulo 24, e eu vou começar lendo no versículo 10, tá? Então eu vou projetar, mas se você quiser ver na sua Bíblia, ver como é que está a sua tradução, né, pode ser interessante. Então deixa eu só começar aqui. E também eu já vou avisar, muita gente me pergunta quando eu uso esse programa, o pessoal gosta muito, que programa que é, né? Um programa que chama BibleWorks, né? Então ele é para pesquisadores de Bíblia, para, enfim, para crítica bíblica, lexicografia, ele tem todo o aparato, né? Bom, nós vamos focar aqui no meio. Então, Levítico 24:10 começa dizendo o seguinte: Vayetze ben Isha Israelit, Vehu ben Ish Mitri. E saiu um filho de uma mulher israelita e o filho de um homem egípcio, ou seja, temos aí um menino que é de um casamento misto. A mãe dele é israelita e o pai dele é egípcio. E esse menino, Vayetze,
Betor Bnei Israel, saiu no meio da comunidade de Israel, do acampamento de Israel, vai na Tsuba Mahané, e criou ali uma altercação, né, no acampamento, criou uma briga no acampamento. Bena Israelit, Veisha Israeli. Quem que brigou no acampamento? Esse menino que nós estamos falando, tá? Que era filho de uma israelita e filho de um egípcio, só que agora o texto não disse. Veisha Israeli, e um homem israelita. Ou seja, esse menino de casamento misto saiu para o acampamento e criou uma briga entre ele e um outro homem israelita. Tá? Bom, vamos para o próximo versículo, 24:11, diz o seguinte: Vayakov ben Aisha Israelit et Hashem. E esse filho da mulher israelita, Vayakov et Hashem, ele blasfemou o nome de Deus. Né? Hashem é o nome de Deus. Vaikalel, e também amaldiçoou. Então ele blasfemou e amaldiçoou, ou blasfemou e praguejou, né? Praguejou contra o nome de Deus. Vaiavioto el Moshe, trouxeram ele então para Moisés, que era obviamente o juiz da época, para ver o que ia acontecer. Veshemimó Shlomit, desculpe, o nome da mãe dele era Shlomit, bat Divri lemate Dan. E o nome da mãe dele era Shlomit, filha de Divri, e eles eram da tribo de Dan, ou seja, a mãe, né, e o Divri da tribo de Dan. Bom, acho que esses dois versículos aqui já tem alguma coisa interessante. A continuação da história, né, deixa eu só parar aqui o compartilhamento, é basicamente o seguinte. Então levam ele para Moisés, e Moisés basicamente não sabe o que fazer com esse menino que blasfemou e praguejou o nome de Deus no meio ali da briga. Moisés então pergunta para Deus o que fazer, e Deus fala, olha, a sentença para esse caso é sentença de morte, esse menino tem que ser morto e ele tem que ser apedrejado. E aí a comunidade realmente faz ali o ritual do apedrejamento e apedreja esse menino. Bom, a história ela é toda envolta em enigmas. É uma história extremamente enigmática. Vários comentaristas, como eu falei, abordaram isso, por vários motivos. Tá? Primeiro, histórias de apedrejamento já são assim enigmáticas para nós. Né? Vocês acho que sabem, espero que saibam, no judaísmo não tem mais essa ideia do apedrejamento, tá? Isso era uma instituição que existia na Bíblia, e quando aparece, é algo que chama atenção, porque a gente fala assim, bom, então aconteceu algo muito grave, o que está acontecendo? Então já é uma história que chama atenção. Quando a gente vai para o lado do Zohar, obviamente que a gente ainda vai falar, esse apedrejamento vai ter que simbolizar alguma coisa que a gente vai tentar abordar. Agora, outras coisas estranhas é aqui, esse menino, em nenhum momento aparece o nome dele, né? Ele fica sendo mencionado o tempo inteiro como o filho da israelita, o filho da israelita, o filho da israelita, né? Umas 3, 4 vezes aparece isso. Só na primeira vez que fala que ele é filho de uma israelita e de um egípcio, depois disso é só o filho da israelita, e depois de 3, 4 vezes de falar que ele é filho de uma israelita, aí aparece o nome da mãe dele, como vocês viram. Né? Então a mãe dele chamava Shlomit, era filha de Divri, da tribo de Dan. Então surgem aqui algumas perguntas clássicas, né, que quando os rabinos leem esses textos eles começam a fazer. Então assim, por que não se deu a identidade desse menino logo no começo do relato? No versículo 24:10. Ou, se você pelo menos não queria dar a identidade desse menino, da mãe. Porque a mãe apareceu o nome. Por que falou 3 vezes? Ele era filho da israelita, filho da israelita, filho da israelita, e só deixou para falar o nome dela no segundo versículo. Né? Outra coisa, né? Qual é a relação entre, ele parece que tem aí uma relação entre a briga que ele causou e aí precisou revelar o nome da mãe, né? Por que isso? Por que eu não apresento primeiro o nome da mãe e depois conto o que aconteceu, como geralmente a Torá faz? Ó, essa aqui é a figura tal e tal, tal, esse aqui é o personagem tal, 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 eu vou contar a história dele. Aqui a Torá inverte. Aconteceu isso com um menino e ele era filho de tal. Então, né, parece que tem aí uma ligação entre ele e essa geração. E uma coisa que chama atenção é o verbinho ali que apareceu no versículo 10, para quem sabe hebraico, vayetse, e traduzindo em português, para quem não sabe, e saiu. Né? Então tá, ele saiu para o acampamento e criou essa briga. Tá, num sentido literal, o que é saiu? Saiu da sua tenda, você poderia imaginar, né? Saiu da sua casa. Mas, do jeito que está escrito ali, de novo, não fica claro. Por que não falou que saiu da sua tenda? Né? Por que usou só esse verbo saiu? E eu vou começar daí, talvez, para a gente pegar as primeiras opiniões. Quando o versículo diz que ele saiu e não sai de onde, né? De onde que ele saiu, já tem aí um pano de fundo para o pessoal começar a elaborar.
E eu vou pegar, claro, um dos comentaristas mais famosos, que é o Urashi, e ele traz nada mais, nada menos do que 3 opiniões justamente sobre essa questão do verbo sair, né, de onde que ele saiu. Urashi está se baseando em 3 midrashim diferentes, tá? Midrash Rabbah, Tanhuma e uma Beraita do Talmud. Mas só para você ver, né, como a coisa é. Então, uma das opiniões que Urashi traz é de um sábio chamado Rabbi Levi, desculpe, e ele diz o seguinte: de onde que esse homem saiu? Ele saiu do seu mundo. Tá, a explicação é ok, mas você fala, e o que significa saiu do seu mundo? Né? Vou entrar nisso para a gente começar a entender o problema. Bom, a gente tem alguns jeitos de entender essa explicação, saiu do seu mundo. Uma delas, que alguns sugerem, é o seguinte: a palavra mundo em hebraico é olam. Né? Então ele saiu do seu olam, ele saiu do seu mundo, e alguns comentaristas dizem que quer dizer que essa história saiu da palavra mundo referida na porção anterior. Esta é a ligação, entendeu? Então essa história está aqui nesse ponto, como eu falei, é estranha, ela realmente não pertence muito aos relatos de Levítico e do Tabernáculo, mas essa história, ela está, digamos, como uma interpolação. Ela foi posta ali entre parênteses e ela sai da palavra mundo que veio da porção anterior. Então, é por isso que aparece como e saiu, né? E saiu daí. Outra explicação, né, menos ligada ao texto, é que esse homem saiu da vida. Saiu do mundo significa, né, se desconectou do mundo. E aí a gente também poderia entender em 2 sentidos. Num primeiro sentido, quer dizer, ele saiu deste mundo físico e ele perdeu a vida, e aí num sentido também assim, tanto pelo que ele vai fazer, que a gente vai falar, ele amaldiçoa o nome de Deus, ele profana o nome de Deus, isso faz ele perder a vida, mas também aqui como um causador. Ele já é um cara que tinha desistido da vida, percebe? E por isso ele profana o nome de Deus, invertendo, né? Num primeiro sentido ele profana o nome de Deus e por isso ele perde a vida. Seria causa e consequência. A gente sabe que ele vai ser apedrejado. Mas essa explicação que o Urashi traz inverte a coisa e fala, não, é o contrário. A causa dele ter profanado é que ele saiu do mundo. Ele é um cara que já tinha, digamos, aberto mão da sua vida, né? E aí ele profanou. Nesse sentido, eu falei que tinha 2 interpretações, ele abriu mão ou deste mundo físico, ou ele abriu mão do mundo vindouro. É um cara que por algum motivo já tinha perdido, por exemplo, a sua fé, a sua crença, já estava desestimulado por algum motivo, desarraigado da sua fé, e ele já chega num ponto em que para ele não é uma abominação profanar o nome de Deus e amaldiçoar o nome de Deus. Tá? Então isso é sair do mundo, ele saiu do mundo vindouro, saiu do Olam Abá, como a gente diz em hebraico. E uma terceira opinião, né, ainda tudo sobre a palavra mundo, tá? Depois a gente vai ver outras coisas, é que ele saiu do mundo no sentido que a gente tem uma noção cabalística. O Luria falou muito disso, né? Que o ser humano é um pequeno mundo. A gente tem o grande mundo, a gente poderia falar o macrocosmos, usando aí a palavra grega, e nós somos o microcosmos. Quando esse homem saiu do seu mundo, quer dizer, ele saiu de si mesmo. Ele estava desconectado dele mesmo, da essência dele. Veja que apesar das interpretações diferentes, a gente está colocando esse homem, né, esse filho da israelita com o egípcio, como um homem que saiu de um limite. Ele não está mais dentro dos limites do que se espera. Ele não está mais no mundo, seja o mundo dele, seja o mundo físico, seja o mundo vindouro, ou ele veio da outra porção. Ele não está incluso nesta porção que nós estamos falando. Tá? Bom, então aqui já começa uma coisa interessante para a gente entender o comportamento desse homem e daqui a pouco a gente tentar extrair algumas lições. Bom, outra interpretação que o Urashi traz, né, não é ligada à palavra vayetse, de saiu, mas fala que, inclusive, o que aconteceu com esse menino aí? Ligado à ideia de que ele saiu da paraxá anterior, da porção anterior, ele teria cometido um crime que levou a um outro crime. O que acontece? Na porção anterior, a gente lê sobre uma coisa que chama os pães da amostra, né? Alguns vocês poderiam traduzir assim. São pães que o sacerdote teria que colocar diariamente ali numa mesa que tinha no tabernáculo, e esses pães eram trocados todo Shabat, né? E aí, segundo a tradição, esses pães eles não apodreciam, apesar de estar no deserto, apesar de, obviamente, não ter geladeira, conservante, esses pães ficavam milagrosamente mantidos uma semana até serem trocados, e quando eles eram trocados, eles eram comidos pelo sacerdote.
Então esse pão, você tinha sempre 12 pães representando as tribos de Israel, né? E eles representavam a conexão divina com uma tribo e tal, até o pão representa isso, né? Sustento, farinha, o fluxo de vida. Bom, e esse homem, então, esse filho da israelita com o filho do egípcio, teria zombado deste mandamento que apareceu na semana passada, na porção da semana. Por quê? Ele teria dito mais ou menos o seguinte: como é que eu posso imaginar que pães velhos, pães que são trocados a cada 7 dias, representam algo de glorioso, representam a santidade de Deus e estão sendo dados para os sacerdotes, né, como representação disso? Um ser humano com qualquer mínimo nível de poder, esse homem teria dito, come pão fresco. Ele faz pão todo dia, né? No máximo ele come o pão do dia seguinte, o pão amanhecido. Como é que eu posso imaginar, então, que um pão que dura 7 dias e que está totalmente velho, totalmente duro, possa representar a santidade? Então esse homem teria rido desse mandamento, zombado desse mandamento, e aí ele teria profanado o nome de Deus e amaldiçoado o nome de Deus. Percebe? Essa é a segunda ideia que Urashi traz, baseado no Midrash. Então, por causa disso, né, ele teria sofrido a consequência da história que a gente vê aqui, de ter sido levado a Moisés, julgado e apedrejado. Ok. Mas mesmo essa história, antes da gente ver uma terceira opinião, é um pouco estranho. Porque assim, se esse homem queria realmente causar problema com a religião, né, pegar no pé de algum dos mandamentos, tinha tantos outros mandamentos que ele podia pegar, né? Por que ele pegou justo no mandamento dos pães, dos 12 pães que eram trocados semanalmente? Deve ter um simbolismo aí por trás. A gente vai deixar isso em aberto, né? Se fosse para ele ser crica, digamos, com algum mandamento e querer profanar o nome de Deus por isso, Moisés já tinha dado toda a Torá, né? Moisés já tinha ensinado todos os mandamentos, ele podia pegar qualquer um dos mandamentos como pretexto. Por que a questão do pão é que pegou esse homem? Bom, e a terceira opinião que Urashi cita, que vem de uma Beraita, diz que ele saiu, então vamos lá, ele não saiu do mundo, que foi a primeira opinião, e a gente viu variâncias, ele não saiu da porção anterior, que falava do pão, agora ele saiu da corte de Moisés. E ele já estava saindo da corte de Moisés culpado. Tá. Essa terceira opinião, ela se baseia em quê? De novo, se a gente for para o texto, que eu não mostrei totalmente para vocês, mas que diz o seguinte: parte do problema, quando está narrando a história desse homem, diz que ele causou um problema no acampamento, né, como eu mostrei para vocês. Então, esse Midrash dá a entender o quê? Que houve um problema de propriedade no acampamento. Esse homem queria fazer algo no acampamento e por isso ele criou a briga, né, que está narrada ali. Então, com isso, ele foi ao tribunal de Moisés, à corte de Moisés, e saiu de lá culpado. O que teria acontecido nessa explicação? Esse homem queria pôr a tenda dele na tribo de Dan. Como a gente viu, a mãe dele era da tribo de Dan. Então ele teria tentado montar a tenda dele na tribo de Dan. Só que tem um problema, ou alguns problemas. As tribos em Israel, elas eram super bem divididas. Você tinha que ter as 12 tribos, inclusive, numa disposição que Deus coloca essa disposição. Você tinha que ter 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste. Cada tribo tinha a sua bandeira, né? Você tinha que saber identificar claramente que tribo era que tribo. E para você estar numa tribo, você fazer parte de uma tribo, você tinha a linhagem paterna e não materna. Então, de fato, esse homem, ele era israelita, por ser filho de uma mãe israelita. E a tradição é matrilinear, como até hoje no judaísmo. Mas para você saber de que tribo você era do pai. Então, como ele era filho de um pai egípcio, ele não tinha tribo. Ele não podia ser da tribo de Dan. Quando ele quer, então, montar a sua tenda na tribo de Dan, ele cria a briga que eu falei. É assim que o Midrash lê. Ele criou a briga no acampamento, aí levaram ele no tribunal. Aí, no tribunal, falaram para ele: olha, sua causa está errada. Você não pode montar a sua tenda na tribo de Dan, apesar de sua mãe ser Dan. E ele teria argumentado isso, né? Ah, mas minha mãe é da tribo de Dan, é filha do Divre, tal. Não importa. Então, ele saiu com uma condenação e por isso ele amaldiçoou o nome de Deus e praguejou contra o nome de Deus, entendeu? Porque ele perdeu essa disputa, essa primeira disputa judicial. Bom, então veja aí que você tem explicações, né, para falar do que aconteceu, de onde ele saiu, por que ele praguejou e tudo mais. Só que, se a gente começar a ver
essas três interpretações são totalmente diferentes, né? Totalmente separadas uma da outra. E elas não revelam, de fato, por que teve algo tão grave, como eu falei, por que ele precisa ser apedrejado, por que ele precisa ser retirado do acampamento desse modo, né? Por que você precisa eliminar uma pessoa desse modo. E não explica todas as outras questões que eu falei. Por que o nome dele não é dado, por que ele é posto como filha do egípcio e da israelita, né? Todas essas questões. Bom, agora, quando a gente fala que existe realmente uma desconexão entre essas ideias, talvez seja num primeiro momento. Quando a gente agora começar a entrar no significado mais cabalístico, a gente vai ver que talvez essas três histórias que narram três versões diferentes do que aconteceu, no fundo trazem uma lição comum. Tá? Bom, vamos só então lembrar. Quais são as três opiniões? Na primeira opinião, ele teria saído do mundo, tá? Inclusive como você quiser interpretar o mundo, ele abriu mão da sua vida, abriu mão da sua personalidade e praguejou contra o nome de Deus. Na segunda opinião, ele zombou do mandamento dos pães trocados no Shabat e comidos semanalmente, que eram pães velhos, e por isso ele teria sido apedrejado, né, praguejou o nome de Deus e tal. E na terceira seria uma briga sobre propriedade, onde eu posso montar minha tenda ou não. Ele queria montar na tribo de Dan, não deixaram, foi julgado, ele não gostou do resultado e praguejou. Tá. Agora, vamos adicionar um componente aí nessa história, né, que o Rashi também traz, é o próprio Rashi que menciona. Como a gente viu, a Torá identifica ele 3 ou 4 vezes como o filho de uma israelita com um egípcio, né? E aí, essa expressão, o egípcio, chama atenção. Porque ela só é usada basicamente desse modo mais uma vez em toda a Torá. Em que parte da Torá? Num episódio que envolve também o Moisés, um episódio muito famoso, o Midrash Rabbah traz isso, que é o episódio em que o Moisés está andando entre o acampamento dos israelitas, sem saber ainda, né, que ele é israelita, sem saber que ele é hebreu, e ele vê os escravos hebreus, e um egípcio, essa expressão, o egípcio batia no escravo hebreu. E aí o Moisés, vocês sabem da história, fica inflamado, né, fica indignado com aquilo, e mata esse homem egípcio. Por causa disso, ele depois até precisa fugir, né? Os relatos chegam no ouvido do faraó, ele teme por sua vida, ele foge, e aí que começa quase que a segunda parte da vida de Moisés. Ele vai conhecer o Itrô, vai casar com a filha do Itrô, né? Vai ficar pastoreando até ter a revelação na sarça ardente. Mas nesse momento, então, essa é a conexão que o Midrash faz. O egípcio que ele matou, e aqui esse menino é narrado como filho do egípcio. Então o que acontece? O Midrash diz que esse filho que agora está causando problema no acampamento é filho daquele homem que Moisés matou. Então veja como agora, como eu disse, a história se complica. Tem um componente a mais, né? Esse menino, ele traz talvez aí uma história de trauma. Ele sabe que Moisés matou o pai dele. Então, apesar de ele ser israelita, de ele ter mãe israelita e estar no acampamento israelita, ele leva consigo essa história dramática de que Moisés matou o pai dele. Tá? E isso talvez esteja interferindo no fato de por que ele é um pouco mais rebelde, vamos chamar assim, e se rebela contra Deus e profana o nome de Deus. Do ponto de vista de Moisés, veja que é basicamente, talvez a gente poderia falar quase que um déjà vu, né? Ou déjà vu, se você quiser usar o francês. Moisés já teve problema com o pai desse menino, que teve que matá-lo, e agora ele vê o filho sendo rebelde, né? E ele pergunta para Deus o que fazer, e Deus fala, vai ter que matar também. Então, percebe esse outro componente aí, né? Agora, vamos trazer mais uma questão. O Midrash sempre tenta preencher lacunas e pergunta o seguinte: por que aquele egípcio estava batendo no escravo israelita? Né? Por que aquele egípcio estava fazendo isso a ponto de Moisés olhar e matar? Porque num primeiro momento você podia falar assim, bom, o capataz egípcio estava batendo no escravo porque é o normal. Capataz bate em escravo, né? Ele era abusador do poder, a sua condição ali de poder fez ele fazer isso. Mas o Midrash não se conforma com essa explicação e ele tenta dar uma história. Então ele diz o seguinte, que na verdade ali aconteceu uma história um pouco mais complexa, que é o seguinte: esse egípcio, o capataz, né, o pai,
estava batendo no marido porque é o seguinte, ele tinha visto a mulher deste escravo hebreu e tinha gostado dela e quis ter relações com ela. Então o que, que ele fez? Ele se disfarçou, ele usou um estratagema, tá, para entrar na casa dessa israelita, que a gente sabe que é a Shlomit, deu o nome dela, disfarçado como o marido dela. Né? O texto do Midrash diz como se ele tivesse usado uma máscara ou algum artefato. E então ele entra na casa dela, tem relações com ela de modo ilegal, ele estupra ela, só que ela não fica sabendo. Ela realmente acha que é o marido. Né? Então ela tem uma relação com esse egípcio achando que é o marido. E daí que nasce o menino, entendeu? Esse menino nasce então de uma relação ilegal, de uma relação ilegítima. Bom, voltando à pergunta, por que que então esse capataz estava batendo no escravo? Porque o marido teria descoberto a trama. O marido teria descoberto que ele foi lá na casa, estuprou a mulher e estava, sei lá, podia contar, podia narrar, podia fazer alguma coisa. Então o escravo, o capataz estava batendo nesse escravo. Né? Bom, então o marido da Shlomit é o que está apanhando desse homem egípcio. Tá? E aí, como eu falei, o Moisés encontra esse egípcio, acha aquilo um absurdo, talvez até entende o que aconteceu da história, porque tem um versículo que diz que Moisés olhou para cá e para lá, né, antes de matar o egípcio. E uma das interpretações da Kabbalah nesse versículo é que ele viu o quê? Ele olhou para aquela cena que estava ocorrendo, mas olhou para o que tinha acontecido. Moisés entendeu que aquele homem tinha estuprado uma mulher. Então ele achou que era por bem matar, que a pena devida era a morte. Tá? Enfim, e agora esse filho, então, que nasceu dessa relação, como eu falei, proibida, né, estava, digamos, ligado a esse egípcio, né, também no sentido anímico, e agora estava amaldiçoando a Deus. Bom, vamos para mais uma fonte. Né? O Zohar vai trazer aqui algum ensinamento também sobre essa passagem, e vai trazer algumas questões sobre isso. O Zohar vai dizer que, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, quando aparece lá no versículo que esse menino profanou o nome de Deus, blasfemou contra o nome de Deus, o verbo que aparece realmente indica isso. Tá? É vaikov. Mas o Zohar faz uma leitura diferente do verbo, como pode acontecer em hebraico, e ele diz o seguinte, vaikov tem que ser lido como perfurou, no sentido, criou um buraco, né? Abriu um buraco. E o que significa isso? Não que o menino, então, profanou o nome de Deus, mas ele criou um buraco no nome de Deus. Do que nós estamos falando? A ideia, sem entrar muito em Kabbalah para não ficar muito complexo, é basicamente o seguinte. A gente tem, segundo o Zohar, níveis no nosso universo. Né? A gente tem 4 mundos. O mundo de Atzilut, de Briah, de Yetzirah e de Asiá. E esses 4 mundos, eles têm uma divisão entre si. Cada um desses mundos é separado por uma cortina. E esse menino, então, ele resolveu, digamos, fazer um buraco nessas cortinas. E fazer com que os mundos se misturassem de um modo que eles não deviam estar se misturando. Né? Ele abriu um buraco neste sentido, fazendo com que a luz de um mundo viesse para outro mundo de uma maneira mais forte do que deveria. O que é um buraco? Se eu abro um buraco, por exemplo, num tonel de vinho, num barril de água, começa a sair vinho e água para todo lugar, por onde não deveria sair, né? Onde aquele buraco estava tampado. Então, segundo o Zohar, esse menino fez ali um buraco justamente entre os 2 últimos mundos. Tá? O Zohar explica ali em detalhes técnicos que foi na última letra no nome de Deus, o rei do tetragrama, e com isso ele fez um buraco então entre Yetzirah e Asiá, fazendo com que a luz entre esses 2 mundos se desregulasse. Bom, por que ele fez isso, esse menino? Porque ele queria resguardar a honra da mãe. Ele estaria andando no acampamento, essa agora é a opinião do Zohar, alguém contou para ele a história, você sabe como você nasceu? Você é filho bastardo, você nasceu de um estupro. Você nasceu, o seu pai não é o seu pai que você acha. Seu pai é um egípcio que abusou da sua mãe, que estuprou sua mãe, e aí esse menino teria ficado bravo, ofendido, mais pela honra da mãe do que por ele. E aí, nesse sentido, ele teria feito essa perfuração. Ele teria tentado puxar a luz de um mundo espiritual para o outro, para defender a honra da mãe, para mostrar para a sociedade alguma outra coisa que ela não estava vendo. Né? Ele queria ter algum acesso divino, alguma revelação divina, para resguardar a honra. Tá?
mas nesse sentido ele acabou fazendo essa perfuração, esse buraco. Bom, e aí, uma outra explicação, por enquanto vai juntando todas as explicações, tá? Depois a gente junta tudo e num significado completo. Vai vir o Rabi Isaac Luria, o Arizal, e obviamente baseado no Zohar, né, na Kabbalah, e vai falar o seguinte: olha, todo mundo sabe o que o Zohar fala sobre essa história da porção de Emor, que eu acabei de contar para vocês. Que o pecado do menino foi abrir um buraco onde não devia, misturar energia de mundos onde ele não devia, né? Agora, o que muita gente não sabe, diz o Luria, é que aqui se estava fazendo uma retificação maior do que a gente imagina. Por quê? Porque acontece o seguinte: o egípcio que Moisés matou era, e que estava batendo no escravo hebreu, era a reencarnação da negatividade de Caim, filho de Adão, né? Caim e Abel. Então, esse primeiro filho de Caim agora tinha renascido, né, por reencarnação, nesse escravo. E Moisés em si era Abel. Então, na verdade, quando Moisés está matando esse egípcio, ele está, de certo modo, vingando a matança de Caim e Abel. Quando Caim matou Abel. Agora é como se Abel estivesse matando Caim, né? Então tem aquela famosa passagem que quando Caim mata Abel, o sangue de Abel fica clamando da terra, né? Gritando da terra. Então agora Moisés mata esse egípcio e esconde ele na terra. A Torá fala isso. Tá? Então Luria vai tirar aí essa ligação de que está tendo essa dívida, vamos chamar assim, cósmica sendo paga. Essa dívida, né, de Caim e Abel sendo paga agora. Bom, agora, qual que é a ligação? Esse egípcio, então, que tinha essa negatividade, quando ele agiu com negatividade com essa mulher israelita, estuprou ela e gerou um filho, esse filho veio com um traço de negatividade. Aliás, egípcio, né, a palavra egípcio para Kabbalah é um símbolo de negatividade. O Egito, o egípcio e por aí vai. Então, agora, este menino, ele nasceu com uma energia muito mista, percebe? Ele nasce filho de uma mãe israelita, que vai representar a energia positiva, tanto porque é israelita e porque mulheres na Kabbalah são vistas como mais elevadas, mas ele tem uma grande energia negativa. Por quê? Porque o lado masculino dele veio de um egípcio. Então o masculino egípcio veio negativo. Bom, então agora, nesse ponto, ele amaldiçoa a Deus, percebe? Então o Luria acrescenta na história do Zohar. Realmente ele queria proteger a mãe, mas ele faz isso de um modo, digamos, errado. Em vez de saber usar um nome para o nome de Deus ou a sabedoria divina para ajudar a mãe, ele acaba amaldiçoando. E nesse ponto, o Luria contrasta esse menino com Moisés. Por quê? Porque a gente sabe que Moisés matou o egípcio usando um nome de Deus. A maioria dos comentaristas diz que Moisés não usou de violência. Ele não levantou a mão contra o cara, né? Ele não empurrou, bateu na cabeça dele, nada disso. Ele usou um nome divino e matou o cara. E agora esse menino, então, percebe que está fazendo o oposto. Ele também usa um nome divino, como diz o Zohar. Ele consegue mexer na estrutura do tetragrama e revelar a luz, só que, como eu falei, de uma maneira deturpada. Em vez de fazer isso para, de fato, preservar a honra da mãe, ajudar a mãe e restabelecer o seu local frente à comunidade, ele profana o nome de Deus ao fazer isso. Então ele tenta fazer algo elevado que dá errado. E quase que a gente pode dizer, ele dá um tiro no próprio pé. Percebe? Nesse sentido, me lembra um pouco a história do Nadav e Avihu, que a gente leu recentemente, né? Que uma das interpretações dizem o quê? Que o Nadav e Avihu também não quiseram fazer nada de errado. O que eles estavam tentando fazer era algo, pelo contrário, extremamente elevado. Eles queriam se conectar com Deus. Eles iam fazer uma oferenda para Deus. Só que eles fizeram de uma maneira errada, inadequada, ingênua, sem o preparo, e aí deu errado. Talvez aqui está acontecendo um pouco da mesma coisa com esse menino. Tá? Enfim, então Moisés mata esse egípcio com um nome secreto, né, um nome cabalístico ali de mistério, e agora esse menino usa esse mesmo nome e amaldiçoa, porque ele fala, é como se ele falasse: Moisés, eu sei que você matou meu pai com esse nome para mim é maldito. Então ele amaldiçoa esse nome, enfim, tentando salvar a mãe, como eu falei. Tá? Então, nessa tentativa de salvar a mãe, ele perfurou a cortina. Ele fez um furo na cortina e misturou domínios que não podia misturar. Né? Trouxe mais luz do mundo de Yetzirah para Asiá, por exemplo, e deturpou o nome de Deus, como a gente diria em termos cabalísticos. Ok, maravilha. Bom, agora, o que isso tudo significa? Né? Por que eu trouxe todas essas explicações? Então, agora, além de pegar o Rashi, né, que traz o Midrash, eu trouxe para vocês interpretações bem mais profundas da Kabbalah. Pus o Zohar, pus o Luria,
falei de divisões de mundo, você deixar a luz entrar onde não pode, né, fazer isso de maneira errada, usar o nome de Deus de maneira errada. O que quer dizer tudo isso? Vamos agora tentar juntar tudo isso. Como eu falei, eu sei que a aula vai ficar grande aqui, o vídeo, né, eu estou fazendo como aula mesmo, mas agora vamos tentar juntar tudo isso. Bom, não é uma resposta simples. Obviamente que você pode interpretar de vários modos essa história, e o que eu vou fazer aqui talvez nem arranhe a superfície, tá? De novo, como o caso de Nadav e Avihu, há comentários e comentários. Tem gente que põe Nadav e Avihu como perversos, Nadav e Avihu como benevolentes, como piedosos, né? Então, mas aqui vou sugerir uma ideia. Bom, o que talvez a gente pode tentar entender, basicamente pegando agora o Zohar e o Lúria, que o problema desse menino, filho de um egípcio com uma israelita, é que ele tentou de algum modo retificar o mundo, ok? Isso é muito nobre, mas ao fazer isso, ele quebrou uma estrutura. Ele rompeu com uma estrutura. E em que sentido? Vamos lá. O nosso mundo, e aqui eu estou falando, perceba, de mundo físico, tá? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa distinção. No nosso mundo físico, as coisas, elas são categorizadas, elas são separadas. Cada pessoa no seu mundo, por exemplo, tem a sua realidade. Cada pessoa tem o seu nome, o seu local, a sua identidade, a sua qualidade individual, as suas características, né? Se a gente quiser falar em termos cabalísticos, a sua missão, o seu propósito de vida, e isso faz com que cada ser humano seja único, tá? Do mesmo modo, com os objetos. Cada coisa que existe no nosso mundo foi criada para um objetivo, tem um propósito, tem uma finalidade. E, portanto, cada coisa tem, digamos, a sua função, seu papel legítimo no mundo. Quando eu tento borrar esses papéis ou trocar as coisas de papel, eu estou fazendo um erro do ponto de vista cabalístico. Pelo menos no mundo físico, repito, já vou explicar por quê. Mas eu estou, por exemplo, o nosso mundo, vamos pensar assim, ele é um mundo então de divisões, de distinções, de fronteiras e de bordas. Onde, por exemplo, eu sou eu e Yair, você que está me ouvindo é você, aquele é aquele, e não dá pra gente borrar essas bordas. Não dá pra eu querer ser você, você querer ser o outro, não dá pra, sei lá, um animal querer ser humano, um humano querer ser animal, uma planta querer ser pedra, uma pedra. Não dá. As coisas são o que são por um motivo. Eu sou quem eu sou por um motivo, eu tenho o meu histórico, meu nome por um motivo, você o seu, e eu não posso transgredir isso. Quando eu começo a deslegitimizar essas bordas e essas fronteiras, eu posso até estar movido por algo muito nobre, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. E de fato, de certo modo, eu tenho que fazer isso dependendo da esfera. Mas no mundo físico não funciona. Vamos lá. Eu espero que não fique complexo essa aula, mas a ideia é o seguinte. No nosso mundo, como eu estava dizendo, o mundo físico, eu preciso dessas fronteiras. O mundo que nós temos físico, ele foi criado com individualidades e cada coisa com a sua função. Então, quando a gente lê no Gênesis, por exemplo, Deus criando o mundo, como é que a história narra isso e que verbos ela usa? Que Deus distingue as coisas, Deus separa as coisas. Deus fala o seguinte, olha, aqui é a luz, aqui é a escuridão, aqui é água, aqui é terra, aqui é peixe, aqui é ave, aqui é animal da terra, aqui é ser humano, percebe? Ele fala, aqui é dia, aqui é noite, aqui é sol, aqui é lua. Então a gente percebe que o mundo físico, ele precisa, como eu estava falando, dessas distinções, dessas individualidades, dessas marcações e de cada coisa na sua função e de cada coisa na sua categoria. Quando eu estou falando do mundo espiritual, aí são outros 500. No mundo espiritual, se a gente falar, por exemplo, o que há de mais espiritual que pode existir? Deus, o próprio Criador. O Criador é a espiritualidade pura, né? Se eu me conectar com o Criador, eu estou conectado com toda a espiritualidade. O que a gente diz do Criador? O Criador não tem divisão, não tem barreira. Ele é um, é único, é uno, ele é um todo. No Criador eu tenho tudo. Aí realmente no Criador se apagam todas as barreiras, se apagam todas as limitações. Então é aquelas ideias religiosas que, né, corretamente dizem que nós, diante de Deus ou em Deus, somos todos iguais. Percebe? Nós todos viemos do mesmo lugar, da mesma origem, temos a mesma espécie, ok. Mas isso é no mundo espiritual. E é onde nós devemos querer chegar, de fato, é a nossa missão, mas nós não estamos lá. Enquanto nós estamos no mundo físico, eu preciso aprender que há essas categorias
e não é fácil borrá-las e nem sempre eu devo borrá-las. É aí que começa a entrar o problema do menino, filho de uma israelita com um egípcio. Não sei se está ficando claro para vocês. Mas um jeito que a gente tem de entender isso é o seguinte: esse menino, justamente por vir de um mundo borrado, veja, ele nasce de um egípcio e de uma israelita, ele tem uma sensibilidade diferente quanto ao que é a individualidade, quanto ao que é pertencer a um grupo ou não. E daqui a pouco eu vou voltar nas interpretações que a gente viu, né? Por exemplo, ele queria ser da tribo de Dan. Mas a percepção que ele tem é uma percepção distinta dos outros israelitas que não tem o histórico dele. Os outros israelitas nasceram de uma linha, de uma raiz, e ele de outra. Então ele tem uma visão de mundo diferenciada que está entrando em conflito com os demais israelitas. Percebe? E aí quando ele percebe isso por algum motivo, porque contam para ele a história ou ele fica sabendo da história, ele vai tentar defender a honra da mãe, a honra da família. Só que aí ele faz isso de modo errado. Por quê? Porque ele confunde o que é um objetivo espiritual com um objetivo físico. É aí que a gente chega. Então, daqui a pouco eu volto nos motivos, vai ficar um pouco mais claro. Mas vamos talvez generalizar para entender o conceito. Por exemplo, existe muita gente que fala, né, e acho que é um conceito, claro, super importante, mas do ponto de vista cabalístico tem gente que entende errado, diz o seguinte: ó, a gente precisa viver em paz. A gente precisa viver em harmonia. Perfeito, é o que eu estou falando. Claro que é um conceito certo e um conceito importante. Mas tem muita gente que acha que paz é você não ter diferença entre as pessoas. Né? Isso eu não vou entrar aqui no mérito, porque inclusive a gente entraria em discussões políticas, teorias políticas, né? E até de mercado, capitalismo, socialismo e tal. E aí, então a paz seria o seguinte: olha, se todo mundo for igual, exatamente igual, a gente tem paz. A Kabbalah vai dizer: não, discordo. A paz não é algo que você obtém quando você não tem diferença entre as pessoas. Mas quando você tem... A paz é algo que você tem apesar das diferenças das pessoas. Ou mesmo com a diferença das pessoas. E essa é uma grande diferença. Né? Se você começa a falar que eu só posso ter paz quando todo mundo for igual, você pode cair num sistema extremamente perverso de homogeneização e de conformidade, que é um discurso muitas vezes tirânico, de opressão, onde eu não posso aceitar o diferente em nome da dita paz. Como eu falei, a gente pode inclusive aqui ir para teorias políticas, tá? Não foram poucos os sistemas no mundo que pensavam desse modo e promoveram limpezas étnicas, genocídios, mudanças de população, né? Porque eles imaginavam assim: eu não posso ter diferença. Para ter paz todo mundo tem que ser igual. E não é bem assim que funciona, como eu disse. A gente tem na história da Kabbalah, não vou entrar em detalhes, a história de Sodoma e Gomorra, uma das histórias é isso. O povo de Sodoma e Gomorra foi destruído porque eles não aceitavam a diferença. Né? Tem uma história aí, muito resumidamente, rapidinho, que falava que eles tinham uma cama onde todo mundo tinha que caber nessa cama. Então vamos supor, a cama media 1,70. Se você media 2 metros, eles serravam sua perna para você caber na cama de 1,70. E era assim que você podia dormir em Sodoma. Se você tinha menos de 1,70, você media 1,60, eles te esticavam, né, dolorosamente até você caber na cama de 1,70. O que representa essa história de Sodoma e Gomorra? Que eu quero uma sociedade com todo mundo igual, mas esse todo mundo igual é artificial. Né? Não dá para eu falar de realmente todo mundo ser igual, porque a natureza do nosso mundo físico é ter diferenças. Então, daqui a pouco eu vou dar uns exemplos, né, para ficar mais claro, mas um exemplo clássico: homens e mulheres. Não dá para eu querer necessariamente que homens e mulheres sejam iguais. E de novo, eu não vou entrar na polêmica, porque eu sei que é polêmico o assunto, de falar assim: eu não estou falando de direitos civis, de direitos políticos. Isso, para mim, pelo menos, me parece óbvio que tem que ser igual. Se uma mulher tem direito de votar, um homem tem direito a votar. Se um homem tem direito a estudar, a mulher tem direito a estudar. Mas aqui eu estou falando da fábrica do universo, percebe? Não dá para eu querer falar que homens e mulheres são iguais, porque não são iguais. Como não dá para eu querer falar que todos os povos são iguais, porque não são iguais. Asiáticos são diferentes de povo do Oriente Médio, de semitas, que são diferentes de americanos, que são diferentes de aborígenes australianos e de africanos e de índios ameríndios. Percebe? Não dá para eu ficar falando de uma eliminação da diferença que na verdade é utópica. Né? Que, de novo, pode ser muito bonito como discurso, né? E tem muitas músicas sobre isso, John Lennon, Imagine e tal,
Mas no fundo, a visão da Kabbalah é, a paz, repito, não é algo sem diferença, mas é algo que existe mesmo com a diferença. Apesar das diferenças, eu tenho paz, porque eu entendo que você é diferente que eu, você não precisa ser como eu e eu te respeito. Isso é a paz. Então eu sei que você vai ter o seu sexo, o seu gênero, a sua religião, a sua crença, o seu povo, a sua cultura, eu vou ter o meu e está tudo bem. A gente não precisa ser igual. Tá? Aliás, tem uma história muito interessante, eu não lembro quem que é, mas é um mestre judeu, depois qualquer coisa eu procuro o nome, né? Que ele tem um ditado, um provérbio meio inteligente, com um jogo de palavras, que ele diz basicamente o seguinte: olha, se a gente está numa relação, vamos até para a relação amorosa agora, né? Em que é o seguinte, se eu sou você, deixa eu pensar porque eu conheço esse ditado em hebraico, yiddish e traduzir para português. Então ele diz o seguinte: se eu estou numa relação e eu sou quem eu sou por sua causa, e você é quem você é por minha causa, eu não sou eu e você não é você. Se por outro lado, eu sou eu e você é você, nós estamos numa relação em que você é você de verdade e eu sou eu de fato. E eu sou eu de fato. O que esse mestre quer dizer com esse enunciado? Se eu estou numa relação que para eu ser eu, na verdade eu tenho que ser você, ou eu tenho que ser o que você espera, o que você quer, o que você deseja, na verdade eu já não estou sendo eu. E vice-versa. Se você está se relacionando comigo, e para você estar se relacionando comigo, você tem que ser eu, no sentido, os meus desejos, minhas vontades, o que eu quero, você não é você. Então nós não estamos numa relação em que eu sou eu e você é você. Mas você é eu e eu sou você, e na verdade ninguém é ninguém. Eu não sou eu e você não é você. Se por outro lado, eu sou eu e você é você, e nós conseguimos nos relacionar, aí nós estamos numa relação de fato, em que eu sou eu, você é você e está tudo bem. Porque você está me aceitando por quem eu sou e eu estou te aceitando por quem eu sou. Percebe? Então muitas vezes, né, eu diria que é uma visão até ingênua que algumas pessoas têm de relacionamento, e eu abordo isso, por exemplo, no meu livro de Alma Gêmea, que fala assim, fulano é exatamente igual a mim, né? Tudo ele é igual a mim, ele pensa como eu, ele tem os mesmos desejos que eu, a mesma vontade como eu. Se alguém vier para mim e me falar esse tipo de coisa, eu ficaria mais triste de ouvir isso do que feliz, né? De alguém me contar, olha, encontrei o homem da minha vida, encontrei a mulher da minha vida, ela é igual a mim, ela tem as mesmas vontades, os mesmos desejos. Como eu falei, eu e aí ficaria triste, ficaria preocupado. Porque eu acredito que um casamento assim não dura muito. Se duas pessoas extremamente iguais, exatamente iguais se relacionam, eu diria que assim, tem anos contados para essa relação dar certo. Parte do que faz uma relação dar certo, e não quero dizer que sempre vai dar certo, claro que pode dar errado, mas parte do que faz dar certo é as pessoas serem diferentes. Né? Então eu tenho uma vontade, você tem outra, eu penso de um modo, você de outro, e juntos nós criamos um terceiro caminho. E aí nós crescemos através da relação. Você me ensina coisa, eu te ensino coisa, você me contribui com coisas que eu não tenho naturalmente, eu te contribuo com coisas que eu não tenho, e isso faz um casamento forte e sólido. Né? Caso contrário, não funciona muito. Bom, agora, eu falei que ia dar outros exemplos. Vamos para, talvez, ver como o mundo funciona. Né? A gente tem na Kabbalah, a gente fala muito a teoria dos 4 elementos, que o mundo foi criado, teoria clássica, né? Com fogo, água, terra e ar. Esses elementos, eles funcionam muito bem, vejam, se eu souber interagi-los, ou integrá-los, ou fazer com que eles se interajam entre si, sem que, no entanto, eles estejam totalmente em contato. Porque no momento que eles estão totalmente em contato, eu não tenho mais os elementos. Se eu tenho, no entanto, esses elementos com uma barreira, com uma separação, eu tenho o mundo funcionando. Vou dar um pequeno exemplo, vou pegar água e fogo. Caso clássico. Se eu realmente juntar água e fogo, o que acontece? Ou a água apaga o fogo, se a água for maior que o fogo, ou o fogo vai ferver a água, né? Vai secar a água se o fogo for mais forte que a água. E eu não vou ter, então, poder nem da água nem do fogo. Vai ter um dos dois ganhando. Eu entro num conflito. Se, por outro lado, eu puser uma panela com água, fogo embaixo, eu já tenho um poder criativo enorme para fazer comida, para fazer remédio, para fazer produtos, para fazer o que eu quiser. Cosmética. Mas o que eu precisei fazer para isso? Pôr uma panela. O que essa panela representa? A separação entre fogo e água. E aí eu consigo ter o melhor dos dois mundos. O calor do fogo com a umidade da água. Eu passo o calor do fogo para a água, que na tradição ela é fria, né? E aí ela recebe a propriedade do fogo sem deixar de ser água. Sem sumir do mapa. E aí eu consigo produzir, como eu falei, vida, alimento e algo que eu posso
me beneficiar. E a mesma coisa vai para todos, tá? Fogo e madeira, mesma coisa. Tem algumas tradições que põem madeira como elemento, né? Enfim, eu preciso dessas separações, eu preciso dessas distinções, tudo bem? Então, esse homem, voltando para o nosso texto egípcio, ele queria fazer algo que no fundo é nobre, de novo, se eu pensar em termos espirituais, mas não é nobre em termos físicos. Ele queria viver num mundo sem restrição, onde eu junto tudo e eu digo tudo é a mesma coisa, tudo funciona igual, todos somos iguais, todos têm que trabalhar do mesmo modo, receber o mesmo tipo de luz. É por isso que ele quis criar o buraco, e segundo o Zohar foi o que ele fez um buraco entre o mundo de Yetzirah e Asiá, ele tirou a cortina, percebe? Na honra para defender a mãe, como eu falei, ele tentou chegar numa revelação maior de mundo, e é realmente uma revelação espiritual, ele foi para um mundo mais elevado, só que ele fez isso numa época ou numa comunidade que não estava pronta para isso. Então olha que interessante, nesse sentido, esse homem que causou o problema no acampamento, ele é à frente do seu tempo, de certo modo. De novo, me lembra Nadav e Avihu, né? Ele conseguiu ter uma visão de mundo em que realmente ele percebe assim, olha, não importa se meu pai é egípcio, se minha mãe é israelita, eu quero mostrar para vocês uma outra visão de mundo que vem de Yetzirah, onde as coisas são mais integradas do que vocês estão imaginando. Só que ele estava tentando fazer isso no lugar errado, na hora errada, na época errada. E quando ele faz isso, ele acaba amaldiçoando o nome de Deus, percebe? Ele acaba profanando o nome de Deus. Então, se de certo modo a criação é você pôr limites e definir categorias, o que esse menino está fazendo? Ele está desfazendo a criação. Ele está revertendo o processo de criação. Ele está levando o mundo para o estado de caos. E não para o estado de redenção. Se ele fizesse do modo correto, no momento correto, seria redenção. Como Moisés. Mas ele não faz. Tá? Então, Urashi vem, agora vamos voltar para o Urashi, né, e começar a amarrar um pouco as ideias. Ele vai começar a explicar isso. As três opiniões que o Urashi dá, vamos deixar o Zohar e o Ari, que isso fui eu que trouxe, vão mostrar um pouco isso. Olha lá, quando o menino sai do mundo, lembra que essa foi a primeira interpretação do Urashi, né? Ele saiu do mundo. O que quer dizer isso? Ele saiu deste mundo de ver fronteiras. Ele saiu deste mundo onde ele via limites e estava operando em um outro mundo. Se você entender aquela interpretação de mundo como o mundo próprio, o microcosmos que eu falei, ele saiu do mundo dele. Esse menino não estava mais vivendo as limitações do que ele era, digamos. Ele não se via mais como filho de um egípcio, filho de uma israelita, pertencente ou não a uma tribo. Ele estava num nível transcendente e quando ele faz isso, ele perdeu as fronteiras negativamente entre quem sou eu e quem é você. Ele está, que nem a história do líder, que eu esqueci o nome, né? Que diz, eu sou você, você sou eu, e não está mais respeitando eu, você, você. E as relações começam a ficar deturpadas. Na segunda explicação do Urashi, que é a do pão, né? Ele não entendeu lá porque que tinha que esperar o pão enobrecer, o pão, né, ficar ali até poder comer. O que ele imaginou? 7 dias o pão fica velho. Qualquer pessoa com mínimo de decência come um pão mais novo que isso, né? Não é digno de uma pessoa comer um pão velho. Só que o que ele não entendeu nessa segunda interpretação? O pão era trocado no Shabat, como eu falei para vocês. E esse pão se mantinha durante os 7 dias, milagrosamente, sem envelhecer. Então, esse menino, nessa segunda interpretação, o que ele não está percebendo? Que o Shabat é um dia diferente dos demais, que existe de novo uma separação. Existe uma coisa que é o pão mundano, que funciona fora do tabernáculo, e existe o pão, como estava sendo mandado que se fizesse, dentro do tabernáculo, com ordens divinas, e funcionava no Shabat. Quando você trocava esse pão no Shabat, ele não estava podre. Ele não estava 7 dias velho, como esse cara imaginava. Esse pão tinha uma nobreza que ele não teria de outro modo. Justamente por ter esperado 7 dias, por ter completado o Shabat. Mas esse menino, nesse sentido, não consegue ver isso, porque ele está num mundo sem fronteiras, onde Shabat e dias da semana são a mesma coisa. Onde pão santo e pão normal são a mesma coisa. É um menino que não reconhece maná e pão normal. Percebe? E a terceira explicação, acho que é a mais óbvia, né? Como eu falei, qual era a terceira explicação segundo Urashi? Ele queria ser da tribo de Dan. Ele quis montar a tenda dele na tribo de Dan. E aí falaram para ele, olha, não dá. Você é israelita, isso ninguém nega. Sua mãe é israelita, você é israelita. Mas você não pode ter a tenda na tribo de Dan, porque isso é pelo pai.
E como seu pai não é da tribo de Dan, você não pode. E aí o que, que ele faz, esse menino? Ele fica bravo. Quando ele recebe essa notícia, ele não se conforma com essa limitação. Ele não se conforma com essa norma. Então, ele vê de novo tudo como... Olha que engraçado nessa terceira interpretação. Por um lado, ele quer respeitar a honra da mãe, como a gente falou. Se ele quer respeitar a honra da mãe, o que, que ele entende? Ele entende o valor de ser israelita, de estar na sociedade israelita e de dizer, eu sou filho de uma israelita. Eu quero estar no povo de Israel. Ele quer se identificar como o povo que saiu do Egito, que viu as pragas, que viu o Monte Sinai, o Maná e tal, tal, tal. Só que na hora que, então, esse povo israelita dá para ele uma regra e fala, para ser do povo israelita, você tem que ser de uma tribo, e a regra da tribo é do pai, isso ele não aceita. Então percebe que, de novo, a dualidade entre mãe e pai, ele aceita as normas israelitas, mas não aceita a norma israelita. Ele aceita a norma israelita no que diz sentido a ele ser israelita. E ele quer ser, e ele defende isso com orgulho. Mas quando dizem pela norma israelita que você mesmo aceita, você não pode ser da tribo de Dan, aí ele se revolta. Então, ele não entende que ele não é, que ele pode ser algo, mas não pode ser outro algo. Ele pode ser israelita sem ser tribo de Dan. E aí ele entra nesse problema, ele profana o nome de Deus. Nesse terceiro sentido, vamos agora talvez aprofundar um pouco mais a história, e aí acho que vai vir talvez a lição, eu vou indo agora para os finalmente, para tentar me encaminhar para o finalmente. Esse menino não percebeu, de certo modo, que apesar da história dele difícil, dele ter sido fruto de um estupro, dele nascer de um pai que não é o pai mais amoroso, porque não é um pai israelita, não é um pai que queria ele, ele tinha um local adequado para ele, dentro do povo. Ele tinha um local na comunidade de Israel, e era um local único e especial, que só ele podia ocupar, por ser justamente filho de uma israelita e filho de um egípcio. Em vez de ver isso como a sua característica única e especial, e usar isso como ele pudesse a favor dele, não sei como, tá? Estou chutando, mas em vez de usar isso a favor dele, ele lutou contra esse destino. Ele amaldiçoou isso. Então percebe que ele está lutando contra algo que na verdade nem é ele que define. É uma questão de nascimento. Foi definida por ele. Ele nasceu nessa condição. Não é algo que ele realmente agora pode mudar. É diferente de você falar assim, bom, eu sou gordo, quero ficar magro, sou magro, quero ficar gordo. É algo que foi dado para ele por status de nascimento. Ele nasceu de uma mulher israelita e de um homem egípcio. E ele vai contra essa natureza dele, em vez de aceitá-la. Percebe? Então, de novo, ele quer estar, mas não percebe que ele não pode estar. E em vez de usar isso, bom, por que ele amaldiçoa? Vai dizer, se a gente pegar a interpretação do Zohar e principalmente do Lúria, porque ele tinha justamente um lado que é Mitzri, ele era um lado egípcio. O lado egípcio em nós é esse lado desse menino que não aceita esta rejeição, eu vou chamar assim. O lado israelita em nós, esse menino está representando esses dois lados, obviamente. O lado israelita em nós, ele mostra o seguinte, eu entendo que eu tenho meu local no universo, eu tenho minha participação na comunidade, e isso me é dado, às vezes, por coisas que não dependem de mim. Vou dar um exemplo. No judaísmo, na Bíblia mesmo, a gente vê que o povo de Israel é dividido entre sacerdotes, levitas e Israel. Quem era sacerdote ia fazer um certo tipo de trabalho, quem era levita outro tipo, e quem era Israel não podia fazer esse tipo de trabalho. Não podia entrar no tabernáculo. Essa pessoa devia se sentir excluída? A resposta é não. Ela devia entender que a função dela é outra. Não que por isso ela é menos, que por isso ela é inferior. A função dela é diferente, nada mais. Ela não é sacerdote, ela não é levita, mas ela é Israel. Ela faz outra coisa. O problema talvez desse menino foi esse. Ao entender a natureza de quem ele era, ele começou a ver isso como um sinal de maldição, de inferioridade, de ser pior do que os outros, quando não tem nada disso. Não é esse o valor de juízo. Ele só é diferente, mas não menos. Começa a perceber a coisa? Então, eu dizia, muitas vezes o nosso lado israelita é o lado que entende isso. Existem funções diferentes. Existe gente que nasceu para ser um grande intelectual, existe gente que não tem essa capacidade. Ok? Então, tem uns que vão ser grandes eruditos, grandes professores, mestres, escritores, cultos, e tem gente que não. Tem gente que nasceu para ser mercador e bom em trabalho, em negócio, e não tem cabeça para coisa mais intelectual. E eu não sou menos por isso.
Percebe? O caso que eu falei, homem e mulher. Eu nasci homem, eu nasci mulher, isso não me faz nem mais e nem menos. Me faz diferente. Como homem eu tenho certas funções, como mulher eu tenho certas funções. E aqui a gente põe tudo que eu falei, sexualidade, gênero, né? Raça entre mil aspas, né? Grupo a que eu pertenço, por que eu nasci judeu, por que eu nasci japonês, por que eu nasci israelense, brasileiro. Todas essas questões têm um porquê. E o meu lado israelita vai ser, eu tenho que entender por que eu nasci assim, qual é a minha função com isso. O meu lado egípcio vai ser, eu não aceito. Por você estar me dizendo que eu sou diferente, você está me dizendo que eu sou menos. Você está me tratando como inferior. Então eu vou para maldição, eu vou para violência, eu vou para porrada. E esse lado, então, é o lado que não aceita essa rejeição, vamos dizer assim. Rejeição também, entre aspas, porque não é uma rejeição, percebe? É uma rejeição em parte, como eu falei. É a rejeição de que você não pode ser sacerdote, você tem que ser israelita. Mas eu não estou te rejeitando, eu estou rejeitando alguns cargos, estou te rejeitando algumas funções. Então, esse lado mitzri, vamos dizer assim, esse lado egípcio, é um lado que não tem humildade, e aliás essa é uma característica do Egito na Kabbalah, né? É o ego inflado, de você falar, eu não aceito o meu papel. Vamos voltar para o ponto de vista espiritual que eu estava falando, sacerdote, levita e Israel. A ideia de que assim, olha, às vezes Deus não me quer aqui e está tudo bem. O fato de que Deus não me quer numa posição, num certo cargo, numa certa função, fazendo algo, não quer dizer que eu sou menos. E não quer dizer que Deus está me rejeitando. Só quer dizer que Deus não me quer aqui, mas me quer ali. Então é uma ideia difícil às vezes da gente ter, principalmente se o nosso lado egípcio está muito forte, mas que às vezes eu sirvo melhor a Deus, ao universo, a minha própria missão de vida, quando eu não estou em algum lugar, e não quando eu estou. Às vezes o meu lado egípcio é aquele lado egóico que quer que eu esteja em algum lugar, né? Eu só posso servir se eu estiver. O lado israelita ele vai entender, não, eu posso servir não estando. Vou fazer aqui um paralelo, não sei se é o melhor do mundo, mas acho que nessa hora tudo ajuda. É um pouco do que o pessoal chama de amor platônico. Bom, o termo amor platônico é um pouco deturpado hoje em dia, tá? Vou pegar na origem. O que é o amor platônico? Bom, ou como se fala de amor platônico? O amor platônico é uma coisa assim. Um jeito de amar uma pessoa é você falar o seguinte: eu tenho que estar com a pessoa para poder estar nessa relação amorosa. E eu só posso demonstrar esse amor, o melhor jeito de demonstrar amor é estando com essa pessoa. Né? Eu preciso estar com essa pessoa. E esse de fato é um jeito de amar. Você então está com aquela pessoa, você quer fazer tudo que pode por aquela pessoa, e aí você vê isso como um ato de amor. No fundo é altruísta, mas é egoísta, percebe? Porque você quer amar aquela pessoa, mas é por você. O amor platônico, como algumas pessoas chamam, e eu já digo de novo, é a visão deturpada, tá? Não é o real significado de amor platônico. Mas o amor platônico, segundo algumas pessoas, vão dizer o quê? Não, eu posso entender, eu amo tanto uma pessoa, a ponto de entender que talvez eu não seja melhor para ela. E que eu vou, então, ficar longe dela. E eu mostro mais o meu amor não estando com ela e permitindo ela estar com outro. Esse seria um nível do que alguns chamam de amor platônico. De novo, não é a ideia original, mas tudo bem, para cá vai servir. Então a ideia de que talvez eu faça mais bem para uma pessoa não estando com ela, do que estando. E agora, percebe que é todo um novo nível, não tem ego. Pelo contrário, tem um altruísmo enorme. Você conseguir amar uma pessoa e falar, por amar essa pessoa eu não vou estar com ela, gente, é um nível de altruísmo enorme. Né? E você fala, eu sei que é melhor ela estar com outro do que comigo. E é disso que nós estamos falando. Então tem uma história agora, voltando aqui para o meio religioso, né? Dessa humildade, de servir por não estar. O Talmud, por exemplo, traz uma ideia disso com a festa de Sukkot. Né? Vou aqui falar brevemente. Festa de Sukkot, acho que muita gente conhece, é a festa das cabanas. Você tem que ficar basicamente morando por 7 dias numa cabana, né? Mesmo hoje em dia. Se você não pode morar, o ideal é pelo menos fazer as refeições e dormir na cabana, dormir na sucá. Só que tem uma exceção. Se você ficar na sucá é extremamente desconfortável, você não precisa. Isso te abre mão de cumprir a lei. Ou seja, se você mora, por exemplo, num país como o Brasil, está muito calor, né? Está muito quente dentro da sucá, você pode sair e dormir em casa. Se fazer a refeição na sucá é muito ruim, você pode sair. Né? Se começar a chover, mesma coisa, começou a cair gotas de água dentro da sucá.
É incômodo você ficar lá, dormir, comer. Você está dispensado. Mas o Talmud diz que isso são sinais de que Deus não quer você na Sukkah. Se por acaso, na festa de Sukkot, você montou a sua cabana, e enquanto você está celebrando, ficou um sol muito forte, veio chuva, veio mosquito, está incomodando, é como se Deus estivesse falando, como não? Deus está falando, eu não quero você na Sukkah. E qual que tem que ser a postura de um verdadeiro israelita, de um verdadeiro hebreu? Tá tudo bem. Deus está falando que nesse momento ele não quer me na Sukkah. E eu não vou sentir menos por isso, eu não vou me sentir mal por isso. Eu queria estar na Sukkah. É o caso do amor que a gente imagina. Eu queria estar na Sukkah porque eu sei que eu estou cumprindo o mandamento de Deus e para mim me faz bem. Me dá uma satisfação saber que eu estou cumprindo o mandamento, estou feliz, estou alegre e estou juntando o útil ao agradável. Mas se Deus não me quer na Sukkah, está tudo bem também porque eu vou fazer a vontade de Deus. Se Deus está falando não quero você aqui, eu vou falar, tá bom. Não é o que eu queria. Eu queria estar na Sukkah, mas Deus não quer. Então, a minha vontade fica em segundo plano e a vontade de Deus vem em primeiro lugar. E aqui me lembra um pouco da... eu ia falar piada, mas não é piada, né? É anedota que às vezes acontece nas famílias, de novo, em relacionamentos. Né? Às vezes, sei lá, a mulher está preparando ali um jantar maravilhoso, tá? E aí vem a criança, começa a bisbilhotar, ou o marido começa a bisbilhotar, né? Abre as panelas, começa a cheirar, perguntar o que é, prova alguma coisa... E a mulher fala, você está me atrapalhando, né? Para que aqui você está me atrapalhando. Quer fazer alguma coisa? Me ajuda, né? Aí o marido fala, tá, como é que eu posso te ajudar? Com toda essa cozinhança, né? Toda essa cozinhada que você está fazendo aqui. E a mulher fala, quer me ajudar? Sai de casa. Fica 1 hora fora e daqui a pouco volta. Aquela história do ajuda quem não atrapalha, né? E aí o cara vai, às vezes, sei lá, vai passear 1 hora, vai na sinagoga rezar 1 hora, vai no mercado por 1 hora. Quando volta, a mulher fala, obrigado. Você ajudou não estando aqui. Porque você estando aqui estava me incomodando. Geralmente quem cozinha fala isso, né? Ó, se você ficar mexendo aqui na cozinha vai me irritar. Eu prefiro que você saia. Vai fazer outra coisa. Né? Ah, mas eu queria te ajudar a preparar o prato, a arrumar... Não quero. Eu prefiro que não faça. Percebe que é um pouco dessa história? Às vezes eu ajudo não estando. Às vezes eu cumpro um mandamento não estando presente. Às vezes eu demonstro meus ideais não estando. E eu tenho que perceber que isso não é, de novo, rejeição. Né? Isso não é ser menos, isso não é sinal de inferioridade. Tá? Então, na minha relação com as pessoas, eu tenho que lembrar muito disso. Aliás, eu estava falando aqui, eu falei do Lúria, né? Que ele lembra do Caim e Abel. Outra questão aqui só para trazer. Uma das milhares de interpretações do que acontece com Caim e Abel é justamente isso. Tá? O nome Caim, em hebraico, vem da palavra hebraica de posse, possessão, você adquirir posse de alguma coisa. E Abel, Revel, vem de vaidade. E o Midrash conta que o Caim e Abel nasceram com irmãs gêmeas, cada um. O Abel tinha uma, o Caim tinha outra, só que tinha uma irmã gêmea a mais. Ou seja, eram 5 filhos ali de Adão e Eva. Né? Geralmente a gente fala só de Caim e Abel. 5 ali, depois também tem o Set. Enfim, e teria tido uma briga entre o Caim e Abel para ver quem ficava com essa mulher extra. Essa gêmea extra para que eles pudessem procriar. Qual foi a postura do Caim, que é o nome posse? Eu quero para mim. E o Abel falou, tudo bem, para mim é vaidade, eu não preciso posse. Se eu já tenho uma esposa, tá tudo bem. E eu entendo que o meu papel talvez é ter uma esposa. E você, Caim, se quiser ter 2, ok, legal. E eles teriam brigado por isso. Aí o que aconteceu? Eles foram oferecer um sacrifício, uma oferenda. E todo mundo sabe a história. A oferenda do Caim não é aceita e a oferenda do Abel é aceita. O que acontece? Caim fica com raiva. Caim fica bravo. Por quê? Aquilo que a gente está falando. Caim representa, aliás o Lúria vai dizer, como eu disse, que o Caim renasce nesse egípcio. O Caim é esse lado do ego que não aceita a sua porção. Não adianta que eu tenha só uma mulher, eu quero 2. Se eu vou fazer uma oferenda e Deus não aceita, eu fico bravo. Deus recusa. E aí eu vejo isso como uma marca pessoal, um ataque pessoal. Se não fosse Caim, se fosse Abel, se fosse a alma israelita, o que essa alma falaria? Tá tudo bem. Deus falou que não quer o meu sacrifício. As relações humanas são assim, tem hora que eu quero você junto, tem hora que eu não quero. Tem hora que eu quero estar próximo, tem hora que eu quero o meu espaço. E Deus está falando isso para Caim. Só que Caim representa a alma que não entende isso. Percebe? Caim representa a dificuldade de ver esse lado. Então Caim fica bravo. Caim vai lá e mata o irmão. Percebe?
Então essa seria a briga deles, né? Numa das versões que a gente está discutindo. Então, de novo, quando a gente volta para agora relações humanas, relação com o divino, relação com a religião, com a espiritualidade, é eu entender que uma relação profunda, para ela ser verdadeiramente profunda, tem horas que eu pertenço àquela relação e tem horas que eu não pertenço. Se eu estou o tempo inteiro na relação, não é uma relação profunda de verdade. É mais fácil que essa relação esteja forçada, que a pessoa esteja me aceitando ali, ou o outro lado esteja me aceitando, por dó, por pena, por alguma coisa, e está forçado. Percebe? Enfim, eu acho que aqui deu para entender um pouco, né, do que a gente está falando e do que esse menino está representando em toda essa questão. Esse menino, então, ele é a falta de humildade que tem em aceitar que às vezes eu não tenho que estar lá, né? Que às vezes o meu papel não é ali. E aí, eu acho que realmente indo por finalmente, né, a gente consegue entender o castigo final desse cara. Qual foi o castigo final? Ele foi apedrejado, né? Ele tem que ser apedrejado. Bom, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, o que isso vai simbolizar? Obviamente que a Kabbalah vai dizer não tem nada a ver com apedrejar de verdade, isso já foi abolido, né? Não é algo para ser feito. O apedrejado aqui me parece algo muito quase que literal, apesar de a gente estar falando do simbólico. A pessoa que passa por esse processo que nós estamos falando, ela é apedrejada por quê? Porque ela vira uma pedra. Ela perde a fluidez da vida, ela perde o que caracteriza a vida. Ela se torna pedra no sentido de que ela não tem mais emoções, ela não tem mais a dinâmica do ir e vir, do se aproximar e do se afastar. Ela está vivendo como uma pedra. Então, em que sentido? Esse menino egípcio, filho do egípcio, filho da israelita, ele foi apedrejado porque ele virou uma pedra. A partir do momento que ele está tentando como fala, viajar entre essas categorias, né, entre o que a sociedade vê e o que ele vê, desculpe, e ele está tentando retificar isso, e ele não consegue, ele passa a ser insensível às diferenças. Ele passa a dizer, gente, é tudo a mesma coisa, e não é assim, como a gente estava falando. É tudo a mesma coisa de um ponto de vista espiritual, no momento certo, no local certo, na hora certa, talvez na época da redenção, ou numa escala individual, mas no nível social, eu não posso querer forçar esse tipo de coisa, senão eu volto, como eu falei, para coisa tirânica, para coisa opressora. Então eu passo a ser uma pedra, percebe? Eu passo a perder esse contato, como eu disse, com a fluidez da vida, com as emoções, com o sentimento, de ver o outro como diferente de mim, e justamente isso dá um valor a ele. Eu posso dizer, não, egípcios e israelitas são todos iguais, homens e mulheres são todos iguais, não importa quem é meu pai, não importa quem é minha mãe. Como não importa quem é seu pai e sua mãe? Importa muito. Você ter nascido de A e B é uma coisa, e você ter nascido de A e C é outra coisa, totalmente diferente. Se você começa a borrar essas distinções, você está virando uma pedra. Você está merecendo, Deus me livre, ser apedrejado, mas no sentido simbólico da coisa. Porque você não está mais percebendo as diferenças e a particularidade dessas diferenças. E como elas são importantes para definir o seu papel, a sua missão e a sua função na vida. Percebe? Bom, então é isso. Eu espero que o vídeo tenha ficado bacana, né, que a lição tenha ficado clara. Eu sei que ficou enorme, mas como eu falei, eu tentei fazer realmente num formato mais leve, até para não ter que editar, né, do jeito que eu estou aqui, um pouco de saúde, um pouco mais leve também, né, fazer nesse sentido. Mas eu acho que a história pode ter sido bem interessante para a gente aproveitar desse modo. Lembrando, é uma das formas de interpretação. Talvez você, enquanto eu falava, pensou em outras interpretações desse menino filho da israelita e do egípcio. Fique à vontade para compartilhar aqui embaixo, tá? Sempre que possível eu respondo, interajo com vocês. E acho que aí a gente consegue tirar, então, valores muito interessantes, psicológicos, espirituais, emocionais, de como a gente se relaciona, de como a gente vive a vida, a diferença que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas principalmente como é que a gente deve tratar as relações, me parece, né? E como é que isso pode, ou não, dependendo de como a gente faz, santificar o nome de Deus, enobrecer o nome de Deus, ou Deus nos livre, o oposto disso. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.